Conexão Itajubá recebe nas ondas da Panorama, depois de uma boa ausência, professora Renata Matias, da Faculdade Venceslau Braz. Renata, prazer te receber, bem-vindo de volta, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes de Itajubá e região, um bom dia especial aos alunos que acabaram, de estar comigo, do último ano da faculdade, e é sempre um prazer estar aqui. Futuros formandos, então? Futuros enfermeiros. Futuros enfermeiros, quer dizer, estão se formando agora? Exato, no final do ano já. Então todos vão passar? Essa é a nossa meta, trabalhamos para isso. Então tá aí, parabéns a todos. Mas já que estamos falando nos futuros enfermeiros, então eu gostaria que você já entrasse no âmago da nossa questão. O que é o enfermeiro? Exato, Otávio. O tema, da nossa discussão é em relação a desmistificar esses estereótipos em relação à enfermagem e o ser enfermeiro. Então, para começar, o enfermeiro é um profissional que se baseia na ciência do cuidado. E eu considero isso importante dizer aqui, porque todos nós, como seres humanos, precisamos em algum momento de ser cuidado. Mas o profissional enfermeiro é aquela pessoa ou aquele profissional que se baseia em métodos científicos e com resultado para cuidar do outro em todas as suas fases, desde dentro do útero materno até o seu processo de morte e morrer. Então, assim, ele é um profissional que se baseia na ciência, no método científico. E falando a respeito, de alguns estereótipos, por que trouxemos isso? Porque em muitas situações a sociedade, ela tem uma visão do ser enfermeiro por alguns procedimentos e atitudes que cotidianamente eles observam os profissionais da enfermagem fazendo. Por exemplo, o enfermeiro faz injeção, o enfermeiro ele está cotidianamente nos hospitais, mas é importante que a gente não reduza o profissional enfermeiro, às vezes, a um procedimento ou a uma ação que ele desenvolve. É verdade, isso aí é comum, Exato, Otávio. Mas é o que se vê normalmente dos profissionais dessa área. Agora, como é que você descreve o papel desses profissionais no dia de hoje? Nos dias atuais, se a gente trazer aí a enfermagem moderna, no berço da enfermagem moderna, a gente constrói um enfermeiro observador e que atua em diversas áreas da ciência da saúde. Nós temos enfermeiros auditores, enfermeiros que gerenciam sim o processo da assistência, Quando você diz, mas é o que nós vemos no dia a dia. Mas vamos supor, às vezes o que nós vemos é parte de um processo. Então, vamos dar um exemplo. O profissional da enfermagem ou enfermeiro, ele prescreve um banho. Um banho parece que é algo tão simples. Trivial, Mas é durante o banho ou a prescrição de um banho. Eu avalio, faço todo o exame físico, vejo quais são os sintomas do meu paciente para saber se ele consegue ir de cadeira, se ele vai precisar de auxílio. É um ótimo momento para realizar toda a propedêutica de um exame físico. O enfermeiro é aquele profissional que atua diretamente com o paciente. Então, ele fica a maior parte do tempo. Então, vamos dizer que ele é o olho observacional, atento e cuidadoso daquele paciente. Ele observa naquele momento o padrão respiratório, ele observa se há manchas e máculas. Inclusive, uma das questões, que são as eliminações intestinais. Nossa, eu vou fazer enfermagem e em algum momento eu vou me deparar com eliminações fisiológicas, e fala assim, nossa, não é alguma coisa agradável, E aí o que eu digo para as pessoas? Que todos nós, como seres humanos, passamos por questões fisiológicas e é um ótimo momento porque estudamos sobre. Estudamos, então eu sei as características, eu sei como deveria estar, eu sei quais as condições não saudáveis influenciam, por exemplo, numa eliminação fisiológica que pode ser assim, corriqueiro para outras pessoas, mas estudamos profundamente o ser humano. Olha só. Exato. E coisas que parecem simples, Otávio, mas que tem toda uma ciência. Porque, assim, boa vontade, Por exemplo, olha, eu
eu sou proativa, eu assisto o meu familiar, e às vezes a boa vontade em cuidar, em assistir sem uma sistematização, sem uma ciência, não gera o resultado esperado. Porque qual é o resultado esperado de um profissional da área da saúde? É que aquele paciente tenha saúde, quando ele se desestabiliza, ele recupere, e para que ele também não adoeça. Então, como enfermeiro, a gente tem fatores aí de promover e de proteger o indivíduo para que ele não adoeça. Então, há diversas situações que o olhar cuidadoso e desmistificar essa visão que eu digo superficial, isso é importantíssimo, né? Saber que é um profissional essencial e que, Otávio, o estereótipo, né? Que assim, o profissional da área da saúde, ele é dividido, né? Nós temos vários profissionais da área de saúde, mas temos alguns profissionais da área de saúde que atuam se complementando. Então, presta atenção. Vamos aí, ouvinte, né? Há uma prescrição médica para um tipo de medicamento. O enfermeiro, ele vai administrar aquele medicamento, mas há necessidade que ele saiba cientificamente se aquele medicamento é compatível com os sinais e sintomas. Quais são as reações adversas que aquele meu paciente pode apresentar naquele momento, a médio prazo, a longo prazo, porque cabe ao enfermeiro esse exame físico e esse olhar atencioso e zeloso. Né? Então, somos profissionais que gerenciamos tanto assistência quanto todo o entorno de uma unidade. Eu vi que antes você estava falando, né? Sobre recursos humanos, estrutura física, tudo isso voltado para a área da saúde. Então, dentro de uma graduação de enfermagem, então ser enfermeiro é gerenciar um serviço de saúde. É saber se aquele paciente ou aquele indivíduo que requer os nossos cuidados, ele está num espaço condizente para que ele receba aquele tipo de atendimento, se tem material suficiente ou essencial para desenvolver as ações de saúde com ele, se há recursos humanos suficientes para prestar assistência em saúde. Então, é um profissional que ele atua nesses processos. E como ele atua nesse processo, nós estamos aí em cargos de gestão, dentro de hospitais, em serviços de atenção primária. Ocupamos também cargos de auditoria, porque se gerenciamos processos, se sabemos as questões administrativas que envolvem assistência à saúde, também estamos na auditoria, né? Então, assim, há uma gama de atribuições dada à essência da nossa profissão. Quer dizer, então, é uma área de atuação muito ampla, né? Que vai da gestão até o cuidado direto com o paciente. Não é isso? Exatamente. E também eu sei que tem professores lá da FWB que são dedicados à pesquisa. Exato, Otávio, você tocou num ponto importante, porque no início da nossa entrevista eu disse que a enfermagem ela é uma ciência, e se ela é uma ciência, ela é uma profissão pautada em bases teóricas, e só conseguimos construir conhecimentos, moldar novas atuações baseado em pesquisadores. Então, nós enfermeiros somos pesquisadores e estamos aí despontando, né, em grandes universidades, em grandes pesquisas, e não só agora, né? Então, se a gente for tratar de um marco teórico, desde a enfermagem, quando eu falo enfermagem moderna, existiu uma pessoa, né, que nós consideramos a precursora da nossa profissão, que ela atuou num ambiente de guerra, né, que foi a Guerra da Crimeia, e nessa guerra ela conseguiu diminuir drasticamente o nível de infecção pautado numa teoria ambientalista. O que quer dizer isso? Vamos separar todos os doentes, como que tem que ser a higienização deles, qual que é o método, né, para a higienização das mãos. Para eu trazer aqui para você, o álcool em gel, que tanto foi difundido durante a pandemia, foi graças a um olhar cuidadoso de uma enfermeira que utilizou o método científico para criar o álcool em gel. Dando um outro exemplo para você, Otávio, a fototerapia, né? As crianças que nascem com icterícia, foi uma observação de uma enfermeira, né, que observou
essa questão do exame físico tegumentar, o exame físico da pele, a exposição à luz e que gerou a melhora desse paciente. Então, em diversos momentos, esse olhar cuidadoso, juntamente com o método científico, que somos aí profissionais que também se despontam aí na pesquisa, que geram aí resultados excelentes para a saúde. Olha, o Marco Aurélio está comentando aqui, tem muita gente que tem vontade de ser enfermeiro, mas não é fácil. E a pessoal daqui da FWB está chamando você de maravilhosa. Como professor, eu concordo mesmo. Renata, agora, como é que a faculdade Venceslau Braz, a nossa escola de enfermagem, prepara as pessoas para ter esse perfil? Ou qual o perfil que precisa ter alguém que se propõe a fazer enfermagem? Lembrando esse detalhe que a Renata citou aqui, que pode passar desapercebido. Essa profissão nasceu em guerra. É ali a origem da enfermagem. A enfermagem não nasceu em hospital ou com cuidadores tratando de pessoas. Nasceu durante a Guerra da Crimeia, para ser mais exato, como ela citou. E recentemente passamos por situação de guerra no mundo inteiro, com esse último evento da pandemia, onde nós perdemos enfermeiros, profissionais de enfermagem. Sim. Aqui em Itajubá. Sim. Perderam a vida se dedicando a outras pessoas que eles nem conheciam. Eu pergunto a você, que habilidades é que tem que ter essa pessoa? E como é que a faculdade dá esse polimento nesse diamante? Otávio, foi bem colocado por um ouvinte, né, que admira a profissão e já coloca os desafios que nós enfrentamos, né? Realmente essa questão de olhar para o outro. Aí essa questão dos desafios, né, já trazendo aí a formação na faculdade, né, de enfermagem Venceslau Braz, que é tradicional na instituição, o que prezamos, Otávio, é essencial, eu digo fundamental, que as pessoas que querem dedicar a essa área do cuidar, elas precisam pensar no outro, gostar de pessoas, né? Fala, nossa, que estranho, né? Mas é aquela pessoa que pensa além dela, né? É aquela pessoa que pensa no coletivo, aquela pessoa que pensa em questão de cidadania. Então já são pessoas voltadas para uma área, né, de cuidar de pessoas. E dentro da faculdade, nós moldamos por meio de aulas e metodologias ativas que desde o primeiro momento, né, dessa interação do aluno, ele já consegue estabelecer conexão com o real, com a realidade, né, com o ser enfermeiro. E daí disciplinas que capacitam esse aluno que já vocacionalmente ou se imagina cuidando do outro, né, nessa questão dessa coletividade, ou posso até dizer para você, moldando um sentimento talvez de altruísmo que ele já foi desenvolvendo ao longo da sua caminhada até chegar numa graduação. Então essa questão de, eu acredito que eu sou uma pessoa proativa, que eu sou uma pessoa que gosto de promover o bem-estar, consigo, né, atuar em momentos, né, desafiadores. Você mesma agora acabou de falar a respeito da pandemia. O que aconteceu na pandemia? Né? Profissionais da área de saúde, também enfermeiros, como outros profissionais, foi requerido desses profissionais o quê? Pensar além deles mesmos, você concorda? Que é onde algumas pessoas preferiram, né, tomar as medidas, nós estávamos lá praticamente, falando assim, no caos. E para atuar ali, a graduação faz com que a gente busque mecanismos de um controle, de um equilíbrio interno para auxiliar nessa estabilização e nos nossos objetivos enquanto profissão, que é o bem-estar da população, do indivíduo, da comunidade, enfim, do ser humano, né, Otávio? É uma profissão magnífica, como você disse, porque é uma profissão que olha para o ser humano e zela por ele. Renata, para encerrar, gostaria que você respondesse rapidamente aqui uma pergunta que eu achei muito interessante, vinda pelo WhatsApp da Panorama. Agradeço aqui ao internauta. Deixa eu ver, a Adriana.
Ela pergunta sobre a nova profissão de enfermagem, auditoria em DRG, validação quanto à qualidade da assistência prestada pela equipe multiprofissional. E ela pergunta se a escola de enfermagem tem conhecimento dos últimos critérios avaliativos dessa nova função da enfermagem. Sim, Otávio, a faculdade sempre nos traz aí as novas diretrizes, as novas especialidades. Estamos aí sempre voltados aí aos nossos órgãos que regulamenta a nossa profissão e nos ajuda a fiscalizá-la. E esse também é o objetivo aqui, né? Trazer que a enfermagem, ela, a partir do momento que ela se coloca enquanto profissão, se abre aí um leque, né, de possibilidades. E essa questão da auditoria nada mais é do que um controle de processo, de um processo que entendemos, né? Seja ele, por exemplo, numa área da saúde, em relação ao controle de todos esses recursos aí. Então é um processo que valida as ações e os serviços de saúde nesses ambientes. Renata, olha, eu queria ficar conversando contigo aqui sobre enfermagem, mas eu sou suspeito em relação à faculdade de enfermagem. É uma parceria muito longa e os profissionais de enfermagem sempre vão ter a minha grande admiração. E muito obrigado por ter vindo aqui, dado mais essa aula espetacular, Renata. Obrigado. Eu que agradeço, Otávio. É sempre um prazer estar aqui falando da profissão que amo e que escolhi aí exercer. Conversei aqui com a professora e enfermeira com muito orgulho, Renata Matias, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.